Os assentos. Graças a Deus pela oportunidade que nos concede estarmos aqui neste lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Muito bom estar aqui com os irmãos. Para tanto, eu quero convidá-los a ler comigo o Evangelho de nosso Senhor Jesus, escrito pelo Lucas, pelo irmão Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 25. Alex, se você quiser me ajudar aí depois, se estiver tranquilo, melodia, eu agradeço, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Amém, queridos? Agradeço ao nosso pastor setorial que nos concede a oportunidade de expressar aos irmãos e externar a palavra de Deus. Todos encontraram? Diz assim o texto sagrado. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Jesus respondeu com outra pergunta: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, argumentou também, era um doutor da lei, usou também a lei para falar com Jesus, usando o Deuteronômio. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. E o doutor, se justificando, ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Perguntou de uma forma irônica. E respondendo, Jesus disse: Desce um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, se moveu de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite, em outras traduções está óleo e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, hospedagem, e cuidou dele. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros. Em outras traduções está um denário. Um denário era uma moeda romana que equivalia ao trabalho de um dia de um homem. E deu-o ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te darei, te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia. O doutor da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Repete isso comigo. O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai tu e fazes da mesma maneira. Meus irmãos, eu quero compartilhar aqui um pensamento com os irmãos. Há pouco tempo atrás eu até falei aos irmãos ali na congregação sobre esse texto, e quando o pastor nos dissera que nós íamos falar a palavra hoje, veio no meu coração novamente a iluminação, não a inspiração, né? Como nós falamos aqui para os nossos irmãos, que na realidade quem foi inspirado foram os escritores da Bíblia, eles foram inspirados por Deus. Nós somos iluminados. E veio a iluminação para falar aos irmãos esta palavra. Dr. Billy Graham, ele dissera uma certa vez que a melhor mensagem dele só se tornou a melhor depois dele tê-la pregado por 60 vezes, né?
Então é a segunda vez aqui que eu vou expor um pensamento sobre esse texto. Mas o que me chama a atenção, e é uma das parábolas mais extraordinárias de Jesus, mais falada, mais interpretada por muitos oradores, por muitos ensinadores, a parábola do bom samaritano. E é verdade que todos nós, cristãos, até mesmo crianças, gosta muito de ler essa história, fazer peças teatrais, coreografias, enfim, uma série de coisas que envolve esta parábola do bom samaritano. Mas eu quero extrair desta parábola, desse contexto, algumas vertentes bíblicas, algumas lições de vida para a nossa vida, para a nossa fé, principalmente que eu aprendi lendo esta passagem. Nós encontramos aqui um homem que conhecia muito bem a lei. E ele vai dialogar com Jesus. Jesus, por ser muito sábio e por ser o judeu, o único judeu que cumpriu toda a lei, Jesus responde àquele homem dentro da própria lei. Só que ele pergunta para Jesus: tá, tudo bem, eu faço o que o Senhor está dizendo aí, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus usa esta alegoria. Para os irmãos, é óbvio que os irmãos sabem disso e entendem muito bem que os samaritanos e os judeus, eles não se comunicavam, não conversavam. Existia até mesmo uma revolta dos judeus com os samaritanos, porque os samaritanos no monte de Gezirim construíram um monte. Flávio Joséfo vai dizer que lá onde eles adoravam, eles só usavam o Pentateuco, só acreditavam no Pentateuco. E uma certa feita, os judeus queriam fazer a Páscoa e eles profanaram o templo para que os judeus não fizessem a Páscoa. Então isso repudiava muito no coração dos judeus quando se falava de samaritano. Eles passavam por longe, queriam a distância dos samaritanos, e eles até oravam, usavam o hábito de orar para que Deus não concedesse a vida eterna para os samaritanos. Esse era o comportamento e o pensamento dos judeus a respeito dos samaritanos. Aí Jesus, ele fala de uma estrada. Essa estrada que Jesus está falando não é alegórica, é uma estrada verdadeira. A estrada que ligava de Jerusalém para Jericó, que segundo também os relatos históricos, muitos levitas e sacerdotes moravam em Jericó, era uma estrada de aproximadamente 27 quilômetros. 27 quilômetros. 27 quilômetros é quase daqui lá no Belenzinho. Só que essa estrada, ela não era uma estrada plana. Ela tinha mais ou menos de declive 1.200 metros de declive, ou seja, era uma estrada muito oscilante, montanhosa, com muitos morros e oscilações. Era perigosa porque havia nela muitas rochas, era uma estrada muito difícil, terrível, e por ela ser uma estrada justamente montanhosa, de muitas oscilações, então muitos ladrões, historicamente falando, não é uma alegoria, historicamente falando, muitos ladrões se aproveitavam dessa estrada para roubar, saltear, porque normalmente as vítimas ficariam ilesas, não teriam como se defender. Então, a hospedagem também, de que Jesus cita na parábola, essa hospedagem também existia no caminho. Por que essa hospedagem existia? Porque quando normalmente muitos homens, sacerdotes, levitas ou viajantes que estavam saindo de Jerusalém ou de qualquer outra região, indo para Jericó, dependendo do horário, se fosse próximo do pôr do sol, não tinha como, devido ao perigo da estrada, eles prosseguirem. Então eles paravam na hospedagem para dormirem, para descansarem, e prosseguia a viagem no dia seguinte. Nessa hospedagem, todo o tipo de pessoas dormiam ali. Ali parava o sacerdote e descansava, ali parava o levita e descansava, e ali também parava estrangeiro, viajantes, e também se hospedavam ali e descansavam. Todos os tipos de níveis de pessoas sociais paravam ali naquela hospedagem. Pois bem, aí Jesus começa a dizer para ele então: o homem está indo. Quando o homem está, este homem,
a Bíblia e nem Jesus, ele dá notoriedade a ele. Não fala quem ele é, qual que era a sua naturalidade, o que ele estava fazendo ou o que ele ia fazer. Mas diz, estava viajando um homem. Veio os ladrões, o saltearam, espancaram, tomou todos os seus bens e deixou ele ali quase morto. Aí de repente está passando quem? Está passando o sacerdote. O sacerdote, ele passa, ele olha aquele homem e o que Jesus fala? Jesus fala que quando ele olha aquele homem, ele passa de longe e não socorre aquele homem. É aqui que eu quero chamar a atenção. Por quê? Eu já vi muita gente criticando o sacerdote. Jesus não estava falando mal do sacerdote. E Jesus não citou o sacerdote para afrontar aquele homem, de maneira alguma. Jesus era um rabino, um homem culto, um homem que respeitava a lei, um homem que respeitava, por isso que quando ele conversava com o doutor, ele falava, você é mestre, você é um doutor da lei, porque Jesus respeitava a hierarquia. Jesus não estava desrespeitando aquele sacerdote, muito pelo contrário. Por que o sacerdote não parou? Porque o próprio texto e o próprio Jesus disse que aquele homem estava meio morto. O que é meio morto? É uma pessoa que ela está viva por dentro, mas você olhando humanamente, você pensa que ela está morta. Então, o que a lei falava sobre o sacerdote? O sacerdote não podia tocar em homem morto. Sacerdote, ele não podia tocar em sangue, porque se ele tocasse em alguém morto ou em sangue, ele era um homem impuro. Então, quando o sacerdote passa, ele olha para o homem, ele não socorre o homem, ele está fazendo o quê? Está cumprindo a lei. Só que ele está vindo. A estrada era uma estrada baixa, a mais ou menos 14 quilômetros abaixo do nível do mar. Então, quando eles estavam descendo, por isso que a expressão diz descendo, quem vinha atrás de uma certa distância, como por exemplo, eu estou aqui, e aqui do outro lado, lá naquele salão, é praticamente o mesmo nível. Eu não sei se aqui é um pouquinho mais baixo ou um pouquinho mais alto do que o outro auditório, mas é praticamente o mesmo nível, ou seja, eu estou tendo uma visão bem ampla, bem panorâmica de tudo que está acontecendo lá, né? Então eu estou vendo ali algumas crianças que estão indo no banheiro feminino, estou tendo uma visão, porque é praticamente aqui do mesmo nível. Se lá fosse um pouquinho só mais baixo, também eu conseguiria enxergar. Então quando o sacerdote passa e não ajuda aquele homem, porque ele acha e acredita que ele está fazendo o que é certo e cumprindo a lei, o levita que está vindo atrás, ele vê o sacerdote. E ele também não para, porque existe aquele verdadeiro ditado: se o pastor não faz, eu também não vou fazer. Quem era o sacerdote? O sacerdote, ele era o homem que estava no templo, o homem que levava a adoração a Deus juntamente com o povo, o homem que cuidava de toda a liturgia, de todo o ritual que se fazia de adoração a Deus dentro do templo. E quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles que auxiliavam o sacerdote. Então o levita vai da mesma maneira, a mesma forma, passa e deixa aquele homem ali. Aí Jesus, ele vai e chama a atenção daquele doutor. Ele diz assim, mas o samaritano passa. O samaritano, quando ele passa, ele não tinha obrigação. É isso que Jesus está querendo dizer, porque provavelmente aquele homem poderia ser um judeu. E o samaritano poderia olhar e dizer assim, não, ele é um judeu, a gente não se conversa, eu não quero nem saber. Tá, amor, deixa ele aí, o problema é dele. Não, ele não tinha nenhuma obrigação, mas ele para. E ele vai conferir se ainda aquele homem está vivo. Ele vai lá olhar. E quando ele toca naquele homem e vê que aquele homem ainda está vivo, vê que ainda há vida naquele homem, ele vai cuidar daquele homem. Então ele pega o óleo. Diga comigo, ele pega o óleo. Aleluia, mais uma vez, ele pega o óleo. Diga comigo, ele pega o vinho.
O que representa o óleo na Bíblia? O azeite na Bíblia, o óleo na Bíblia, o azeite na Bíblia representa a unção. E existe, meu irmão, se você crê que Deus tem uma palavra profética para a tua vida, existe o óleo do Senhor para te levantar, o óleo do Senhor para te curar, a unção do óleo para restaurar as tuas feridas, a unção do óleo para fazer o tratamento na sua alma, a unção do óleo para te colocar de pé, aleluia. E além do óleo que é para te curar, para te levantar, para te restaurar, ainda tem o vinho. O que é o vinho? O vinho é a alegria. Quando Jesus estava naquela festa, nas bodas, Jesus estava ali, era um casamento, as pessoas estavam para celebrar a união de um cônjuge, mas de repente alguém fez a contagem errada, ou a festa superou o número de quantidade de pessoas e o vinho acabou. Alguém chega para o mestre da sala, preocupado, desesperado, sem saber o que fazer, e disse: acabou o vinho acabou antes do tempo, a festa ainda não terminou, a festa ainda não está nem na metade, não tem mais vinho. Como é que esse povo vai se alegrar? O que a gente vai fazer? Mas Jesus, que é o dono da alegria, Jesus que tem prazer de te ver feliz, Jesus que tem prazer de te ver de cabeça erguida, Jesus que tem prazer de te ver restaurado, Jesus que tem prazer de ver você sendo honrado. Jesus falou: eu estou nessa festa, eu não vou deixar esse casal passar vergonha, eu não vou deixar o mestre sala ser envergonhado, não vou deixar as pessoas irem embora triste porque faltou vinho. Pega a água lá, me traz aqui. E Jesus transforma aquela água em vinho, o povo se alegra, o povo se transborda e se alegra tanto que quando eles bebem aquele vinho que Jesus transformou, começam a dizer: mas rapaz, esse vinho é melhor do que aquele outro, esse vinho está mais saboroso. Ou seja, a alegria ficou em dobro, a alegria melhorou, a alegria duplicou, a alegria melhorou, aumentou mais ainda. Você crê que é isso que Jesus tem para a tua vida, meu irmão? Você crê que é isso que Jesus tem para a tua vida? Você pode até hoje estar aqui dizendo: meu Deus, eu estou tão ferido, eu não tenho mais força, eu estou morrendo espiritualmente, eu não tenho mais força para se levantar, eu não consigo, mas eu não tenho mais prazer de pregar a palavra, eu não tenho mais prazer de ir a um culto, de adorar a Deus, eu não tenho mais prazer de prosseguir, eu não tenho mais prazer de estar em cabeça erguida, eu não tenho mais prazer no meu casamento, eu não tenho mais prazer na minha vida profissional, eu não tenho mais prazer nas minhas emoções. Mas Jesus está dizendo: está chegando o bom samaritano para derramar o óleo sobre as tuas feridas, está chegando o bom samaritano para tratar suas feridas. Você vai ser restaurado, você vai ser levantado, a unção do óleo que vai te levantar vai ser deliberada sobre a tua vida, no nome de Jesus. Aquele homem, interessante que a gente tem 5 personagens aqui na Bíblia, nesse texto, né? Nós temos 5 personagens. Nós temos o homem, nós temos o sacerdote, nós temos o levita, nós temos o hospedeiro, o homem da hospedaria e o ladrão. Jesus então vai lá, Jesus não, o bom samaritano, pega aquele homem, trata as feridas dele. Aqui que eu aprendo muito, irmão, porque aquele homem, ele cura, ele trata as feridas daquele homem, ele coloca ele sobre a sua cavalgadura, ele leva o homem para a hospedagem. A hospedagem, escute-me bem, a hospedagem não é o hospital, ali não é um hospital. Jesus está dizendo bem claro, é uma hospedagem, é um lugar onde as pessoas vão se hospedar, pastor Claudinei. Eles vão se hospedar ali, lá não é um hospital. Por que ele deixa aquele homem ali? O que isso representa, irmão Jailson? O que é a hospedagem? A hospedagem, ela é a igreja, representa a igreja. E provavelmente, quando aquele homem, o samaritano, pega ele e leva ele para a hospedagem, o sacerdote já tinha passado por ali, e o levita também já tinha passado por ali. E se era já no período da tarde, não estou dizendo que isso aqui
é um fato bíblico, porque o próprio Jesus usou uma alegoria para falar com o homem. Então eu também posso aqui usar uma retórica imaginária. Não há problema nenhum nisso. Então isso não é um fato bíblico, isso é uma retórica imaginária. Se era já no período à tarde, tardio, provavelmente aquele sacerdote estava lá na hospedaria. E o levita também. E quem é que chega lá? Aquele homem que estava quase morto, que eles passaram por ele e que eles não fizeram nada por ele. Ele também está lá, ele chega lá dentro da hospedaria. O que isso representa? Representa a igreja. Porque na igreja nós recebemos e temos todos os tipos de pessoas. E é por isso que nós temos que ter a maturidade suficiente para entender que muitas vezes quem passa perto de você pode te negar uma ajuda. Que muitas vezes quem está próximo de você não gosta de você e às vezes está no mesmo lugar que você. Mas você tem que ter maturidade, equilíbrio e sabedoria para conviver e lidar com todos os tipos de pessoas. Porque isso é normal. Às vezes, irmãos, a gente se preocupa muito com isso, e eu estou aprendendo isso na minha caminhada e no meu ministério, quando às vezes alguém não gosta da gente. Quando alguém fala mal da gente, quando alguém persegue a gente, quando alguém critica a gente. E às vezes a gente ora, até chora, até se entristece e fala: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu estou fazendo a tua obra, eu estou te servindo. Por que é que aqueles que poderiam gostar da gente não gostam? Aqueles que poderiam nos ajudar não ajudam? E a gente começa a questionar com Deus. E sabe o que o Senhor me ensinou? E eu quero compartilhar isso para você, meu irmão, que todas essas coisas fazem parte do aperfeiçoamento de Deus para a nossa vida. Porque se todo mundo, pastor Rony, gostar de você lá, sabe o que acontece? A gente corre o risco de ficar vaidoso. Se todo mundo elogiar a gente, meu irmão, a soberba pode bater no coração. Então quando alguém persegue a gente, quando alguém critica a gente, sabe o que acontece? A gente fica mais crente, a gente ora mais, a gente se coloca mais no prumo. E aí o Senhor começa a nos preparar, nos ensinar e nos aperfeiçoar para a sua obra. Isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte do nosso ministério. Deus está preparando você. Orianda lamauri canta lamachuricá. Quantos aqui estão entendendo essa palavra? Pode levantar a mão e glorificar o Senhor. Só que aqui vem o maior mistério desta mensagem. Só que enquanto alguém fala mal de você, não gosta de você, persegue você, quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Porque Jesus chama o judeu na conversa e fala assim: quem é? Quem é o teu próximo? Quem era o próximo daquele homem ali? Quem foi o próximo dele? Porque quando a gente fala de próximo, o meu próximo é os meus irmãos, né? A minha avó, minha sogra, meu sogro, meus tios, os meus filhos. A gente muitas vezes seleciona as pessoas que a gente quer que seja nosso próximo. Não é verdade? Quando a gente quer ajudar alguém, quem que a gente pensa em ajudar? Aquelas pessoas que gostam da gente. Que a gente gosta delas, mas também que elas gostam de nós. Não é verdade? A gente não gosta de fazer isso? A gente gosta de selecionar quem são os nossos próximos. E Jesus está dizendo: o samaritano nem conhecia aquele homem. O samaritano nem sabia quem era aquele homem. O samaritano tinha 1001 motivos para deixar aquele homem ali. Mas ele foi lá e ajudou aquele homem. Aí Jesus pergunta para o doutor da lei. O doutor da lei: quem é o próximo? Aí o doutor diz: o próximo, nesse contexto que o senhor está narrando, o senhor está dizendo, com certeza foi o bom samaritano. O samaritano foi o próximo. Aí Jesus diz: vai lá e tu faz o mesmo. Jesus usa a palavra misericórdia. E eu estou aprendendo com isso porque, irmãos, isso é algo que a gente precisa aprender todos os dias na nossa vida. Não existe ninguém que nasce humilde, não existe. Humildade não se nasce humilde. Humildade se aprende a ser humilde. Jesus, ele ensinou e ele disse: aprendei de mim, que sou manso e que sou humilde. A gente não nasce humilde, a gente aprende a ser humilde. E uma das coisas que a gente precisa aprender é ser misericordioso. Misericórdia, misericórdia. Misericórdia é uma palavra distinta.
que vem de misé vem de miséria, córdia, coração. Então quando liga miséria com córdia, está dizendo que sentia a miséria no coração. Quando Jesus olhava para as pessoas miseráveis, Jesus sentia no coração, ou seja, sentia como se fosse ele naquele estado ali. Jesus sentia como se fosse algo dele, do corpo dele, algo ligado a ele. Isso é você sentir a misericórdia, sentir como se fosse você. Eu estou aprendendo porque muitas vezes a gente tem um conceito muito errado na nossa fé. Por exemplo, e é isso que Jesus está querendo ensinar para aquele homem que era um doutor da lei. Porque os judeus, quando eles oravam, eles repudiavam o samaritano. Oravam para Deus punir os samaritanos. E Jesus está querendo dizer para aquele homem, que era um doutor da lei, que esse tipo de comportamento e de oração está errado. A gente vê muitas vezes muitos irmãos conversando isso, parece que é uma coisa normal, já virou uma doutrina para muitos irmãos. Ah, rapaz, teve um fulano aí que falou mal de mim. Teve um fulano aí que me perseguiu. Não estou dizendo que isso é certo, isso é errado. Porque quem calúnia, quem difama, meu irmão, é uma pessoa que não tem caráter. Mas muitas vezes, uma vez o pastor, eu conversando com ele sobre alguns assuntos, e ele me disse uma palavra muito interessante: Paulo, ninguém faz o mal por mal. Muitas vezes uma pessoa, ela fala mal de você, você não sabe o que está acontecendo com ela ali, o que aconteceu, o que passou na cabeça dela. Eu já convivi com gente, há um tempo atrás eu fui pregar numa igreja, que um irmão chegou para mim, me abraçou e disse assim: ô pastor Paulo, me perdoa. Eu disse: mas de que, irmão? Me perdoar de quê? Ô pastor, eu não gostava do irmão. Eu achava o irmão soberbo, achava o irmão arrogante, achava o irmão exaltado, por causa do meu jeito, né, irmão? Porque às vezes tem pessoas que confundem, né? Acha que pela postura, pelo jeito de ser, às vezes acha que a pessoa quer se aparecer, mas não, às vezes é a personalidade da pessoa, é o jeito da pessoa. E ninguém tem que mudar o seu jeito. Se você é uma pessoa dinâmica, extrovertida, seja do jeito que você é. Se você é uma pessoa mais acanhada, né? Uma pessoa mais quietinha, seja do jeito que você é. Tem irmãos que chegam, então, senta lá atrás e com vergonha. Eu já chego, irmão, eu gosto de sentar na frente porque eu gosto de ver de perto. Então eu não tenho dificuldade com isso. Na escola, desde garoto eu era assim. Eu chegava e eu sentava na primeira fileira na frente, porque eu sempre gostei de estar próximo da professora e do professor, sempre foi meu jeito. E às vezes tem pessoas que não entendem isso. O irmão chegou para mim: me perdoe, porque eu achava que o irmão, eu não gostava do irmão, mas eu fui conhecer o irmão, eu vi que o irmão é diferente. Foi: amém, querido, que isso, fique em paz. Mas, querido irmão, às vezes alguém que te falou mal de você, aí você vai dizer, muita gente diz: não, aí tem que até dobrar o joelho e orar: Senhor, castiga aquele irmão, faz ele pagar o irmão. Um dia eu cheguei numa igreja, e eu cheguei no período da oração, numa igreja para pregar, e eu vi lá uma irmã orando. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, essa oração não pode nem passar do teto, não. Mas ela começou, na oração dela, ela só citava nome de gente que era para Jesus castigar. E Jesus: olha aquele irmão, Jesus, pega ele lá na esquina, Jesus. Olha, Jesus, aquela irmã, por isso que o casamento dela está assim, orando. E em nenhum momento ela orou para Jesus ter misericórdia dela e perdoar os pecados dela. Então, às vezes, muitas vezes, tem muita gente que fica preocupado com o que alguém fez ou deixou de fazer para ele, ou falou, ou ofendeu, e às vezes acaba esquecendo das suas próprias fraquezas e fragilidades. A oração do Pai Nosso, ela não é incondicional. A oração do Pai Nosso, ela é condicional. Para você poder se apresentar diante de Deus, Jesus ensina na oração do Pai Nosso o quê? Primeira condição, Jesus ensina a orar e a chamar Ele de Pai. Só pode falar com o Pai quem é filho. Então Jesus está dizendo, para que o Senhor Deus receba uma oração, é necessário ser filho. Depois Jesus ensina qual é a outra condição na oração do Pai Nosso: Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, assim também como eu perdoo daqueles que me ofenderam. Qual é a condição? Se você não liberar o perdão,
você não recebe o perdão. Se você não usar de misericórdia, você também não recebe misericórdia. Essa é a condição que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. E essa é um dos fundamentos da nossa fé. É usar de misericórdia. Então, querido irmão, um dos princípios básicos da nossa fé é aprender a conviver com aqueles que nos ofenderam. É aprender a fazer o bem. Isso é difícil, é claro. É difícil. O que Jesus falou, eu não estou pronto para isso. Eu não sei se você está. Eu acho que é impossível, é muito difícil encontrar um ser humano pronto para isso, de alguém te bater num lado e você virar o outro. É muito difícil. Mas quando Jesus falou, se alguém te bater numa face e vira outra, Jesus está querendo dizer que esse é o nível que todo cristão deve lutar para chegar. Jesus sabia, Jesus estava falando com homens orgulhosos. Pedro era muito orgulhoso. João era um homem, voz de trovão, bravo, que quando chegou com Jesus lá em Nazaré, ninguém queria receber Jesus. Ele falou: Jesus, faz igual Elias, manda descer fogo do céu e consumir esse povo ruim. Então Jesus estava falando isso para gente orgulhosa. Se alguém te bater de um lado, vira o outro. É óbvio que eles não iam fazer isso, mas Jesus está querendo dizer: eu sou assim, eu faço isso. Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele olhou para todos aqueles que estavam rindo, cuspindo, aqueles que estavam zombando, que arrancaram seus cabelos, puxaram a sua barba, vedaram os seus olhos, e um vinha, eles bofeteavam um lado do seu rosto e dizia: você não é o profeta? Diz aí quem foi que te esbofeteou agora. De repente o outro vinha do lado direito, fazia a mesma coisa com Jesus. E ele, diante dessa situação, ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Esse é o verdadeiro nível da fé de Cristo. É claro que nós estamos muito longe de chegar a esse nível, mas o que Jesus está dizendo é que no nosso coração não pode haver mágoa, irmão. Não pode haver. Porque aqui na hospedaria, você vai estar do lado dos sacerdotes. E o sacerdote, ele não fez o mal por mal. O sacerdote, ele cumpriu simplesmente a lei. No entendimento dele, no raciocínio dele, ele achava que ele estava certo. E tem muitas pessoas que às vezes tem uma razão e ela não abre mão da sua razão. Tem muita gente que às vezes ela tem um conceito de mentalidade, de comportamento, e ela não vai abrir mão daquilo. E nós temos que saber lidar com isso. A gente tem que saber lidar com isso. Tudo isso nos ensina. E é isso que Jesus estava nos ensinando. É isso que Jesus está nos ensinando. Mas aquele homem, Jesus está dizendo, ele era o próximo. E ele usou de misericórdia. Use de misericórdia, meu irmão. Use de misericórdia. Sabe quem é o teu próximo? O teu próximo são todas aquelas pessoas que precisam de você. O teu próximo, eu vou repetir mais uma vez, viu, jovem? O teu próximo são todas aquelas pessoas que precisam de você. Então não usa o termo, só vou ajudar quem merece. Só vou fazer algo por quem fez por mim. Não. Faça por aqueles que estão precisando. Estenda a mão para todos aqueles que necessitam. Não usa o termo, só vou fazer porque merece. Não. Faça, meu irmão. Faça. Porque a tua recompensa, ela virá do Senhor. Agora, só para concluir esta palavra e retornar o microfone ao pastor da igreja. Eu não sei se aquele homem ia para Jerusalém. Não sei. O homem que estava na estrada. O samaritano também, ele poderia estar indo para o monte dele. Não se sabe também para onde o samaritano estava indo. Que lugar ele estava indo. Se ele estivesse indo para o seu monte, se ele estivesse indo para o lugar de adoração, por que ele não curou o homem e não levou o homem direto? Ele deixou o homem na hospedaria. Ele dormiu ali também, ele passou uma noite ali. No outro dia ele foi embora.
Ele foi embora. Ele seguiu o destino de viagem e deixou o homem ali. Até o homem ficar completamente bem. Por quê? Porque na igreja, como eu disse aos irmãos, que é a hospedaria, a igreja não pode ser perfeita. A igreja, ela pode ter os seus defeitos. A igreja pode ter pessoas imperfeitas. Mas por que é que você tem que estar na igreja? Por que é que nós não devemos sair da igreja? Porque na igreja é o lugar onde nós somos completamente restaurados. É o lugar onde nós somos completamente preparados. Talvez aquele homem fosse para Jerusalém, mas o bom samaritano disse: não, eu não posso te levar ainda para Jerusalém. Tenho que deixar você aqui. Você ainda não está pronto. Você precisa ainda ficar completamente restaurado. Ele pega 2 denários, equivalente a 2 dias, ao trabalho de 2 dias. Chama o dono da hospedaria, paga para ele e diz assim: ó, cuida dele. Se você gastar ou se tiver mais um custo a mais, eu vou te pagar quando eu voltar. Pode ter certeza. Cuida dele aqui, quando eu voltar, eu pago toda a dívida, todo o custo que tiver. Quem é que disse assim: eu estou deixando a minha igreja aqui na terra? A minha igreja pode ter defeito, pode estar ferida, pode estar machucada, pode ter as suas fraquezas, mas eu estou deixando a minha igreja aqui. Quem eu estou enviando? Eu estou enviando o Espírito Santo. É Ele que nos traz a unção, é Ele que nos traz o vinho, para curar nossas feridas. Aleluia! Quem é que pagou toda a dívida que nós tínhamos? Foi Jesus na cruz do Calvário, que já pagou toda a dívida por todos nós, e que um dia Ele disse: eu voltarei para buscar a minha igreja e para levar para morar na Nova Jerusalém celestial. Oh, remarauri anda lamauri canta lamachuricá. Tá aqui, tô pagando. Ele não ainda estava pronto para ir para Jerusalém, porque ele precisava ser restaurado. Meu irmão, minha querida irmã, este lugar é o lugar onde Jesus trata as suas feridas. É por isso que você está machucado, está ferido, mas você está aqui. Você está aqui. Poderia ter 1001 razões para não estar aqui. Quem foi que te trouxe para cá? Quem foi que te trouxe aqui? Quem te colocou aqui? Da maneira como você está? O bom samaritano chamado Espírito Santo. Foi Ele que te pegou. Ele te pegou. Ele te trouxe e te colocou aqui. Fique aqui. Fique aqui. A ordem dele para você é: fique aqui. Não saia daqui. Tuti, fique aqui. Não saia daqui. Não saia daqui até quando eu voltar. Até quando eu voltar. Já está tudo pago. Os teus pecados estão perdoados. Não se preocupe com a tua dívida, não se preocupe com a tua culpa, porque Paulo escreveu aos irmãos de Colosso, e ele diz que toda culpa, todas as ordenâncias, a qual nos era contrária, nas suas ordenâncias nos eram contrárias, Jesus tirou-as do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. A dívida já está paga. Então fique aqui. Fique aqui, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai te levar para Nova Jerusalém. E vai te levar para Nova Jerusalém. Que Deus em Cristo abençoe ricamente a vida de todos os irmãos, no nome de Jesus.